Acharam? Amém? Ezequiel 47, versículo 6 diz assim: Ele me perguntou: Filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gede até En-Eglaim haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Amém? Pai, essa é a Tua palavra, Jesus. Obrigado porque o Senhor entregou a Tua palavra a nós. Pai, eu sou apenas um filho Teu, um servo Teu, Jesus. Pai, que essa palavra abençoe as nossas vidas, Pai. Que essa palavra seja transformadora. Que essa palavra seja algo que vai abençoar, Pai, a cada um que está aqui nesta casa, Jesus. Porque eu sei que cada um que está aqui foi porque o Senhor escolheu para estar, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco. Amém, Jesus. Eu não sei você, mas eu imagino que Deus, ele é moderno. Tem gente que, você já viu aqueles filmes que mostram o céu, aqueles filmes espíritas, que mostram o céu assim, Chico Xavier, tal. Você já percebeu que nesses filmes o céu é um lugar, é um campo verde com uma árvore e pessoas pegando água do poço e aquela coisa tranquila e serena e com pássaros cantando? A gente faz essa imagem do céu, mas sinceramente eu não acredito que o céu seja assim. Eu acredito que o céu seja muito tecnológico. Porque, meu irmão, se aqui a gente tem iPhone X, no céu você acha que você vai escrever em pedra? Você fala assim, poxa, a gente regrediu, chegou no céu, a gente não... Se aqui carro é elétrico, no céu o carro voa. É sério, eu acho que, sabe, eu acredito que Deus, ele é mais moderno do que a gente. Porque se Ele nos dá inteligência para fazer as coisas aqui na terra, imagine então as coisas que Ele faz. Aí eu fico te perguntando, aí sabe, eu gosto de pensar nas profecias. Eu imagino, sabe, a profecia para mim, essa profecia é um filme em Full HD. É um filme em 4K. Deus chegou para Ezequiel e falou assim, liga a TV. Ezequiel falou assim, mas o que é TV? Eu nem sei o que é isso, eu nunca vi uma TV. Deus falou assim, não, mas eu tenho algo daqui, mais de 2000 anos eu vou inventar um negócio que você vai assistir filme. Liga essa TV. E Ezequiel começa a assistir um filme. Deus passa um filme do futuro para Ezequiel. Sabe, Ezequiel, ele é um homem que ele era para ser sacerdote. Ele seria sacerdote de Israel. O problema é que Israel foi julgado e foi levado ao cativeiro da Babilônia. Então aquele homem que seria sacerdote agora está preso, foi levado cativo na Babilônia. Então Deus, como Deus já tinha um propósito para Ezequiel, Deus fala assim, não Ezequiel, não é porque você não vai ser sacerdote que eu não vou falar com você.
Então Deus chama Ezequiel para ser um profeta da nação de Israel ao povo de Israel. E Ezequiel começa a profetizar. Deus dá imagens a ele. Sabe, meus irmãos, eu gosto muito de sonhos. Eu presto muita atenção em todos os sonhos que eu tenho, porque para mim sonhos são, pelo menos na minha vida, é uma maneira de Deus me passar filmes daquilo que Ele vai fazer, daquilo que Ele está querendo fazer, daquilo que se eu seguir vai acontecer ou daquilo que não vai acontecer, sabe? Deus fala através de sonhos. Não despreze os sonhos que você tem. Às vezes você fala assim, não, é só um sonho bobo. Não, às vezes é Deus querendo falar com você através disso. Sabe, Deus nos dá visões, Deus nos dá imaginações. Eu não sei se eu contei aqui, sabe, eu falei no último makeover, eu estava aqui, e eu estava ali paradinho, quietinho, e Deus começou a me dar uma visão, e eu comecei a ter uma visão, eu falei assim, nossa, isso daqui é coisa da minha cabeça, porque está muito legal isso daqui, essa visão está muito demais, cara, isso daqui é meu sonho. Está muito demais. Eu falei assim, Deus, se for seu, esse cara aí que está pregando tem que falar alguma coisa. Aí daqui a pouco o cara virou e falou assim, e tem gente tendo visão aqui, Deus está falando que é dele. Eu falei, uau, cara, não despreze as visões que Deus te dá. Sabe, Ezequiel, então ele teve visões do povo de Jerusalém. Ele teve visões do que Deus faria com os povos que estavam julgando Jerusalém, mas Ezequiel passou pelo menos 6 anos fazendo, sabe o quê? Tendo visões de Deus, da restauração do povo de Israel, sabe? Aí nós lemos aqui uma parte que diz sobre um rio, sabe? Ezequiel 47 começa falando sobre sabe o que os judeus acreditam que é um terceiro templo que vai ser construído, o templo que foi destruído, então seria o terceiro templo que ainda não foi construído, e que através desse templo sai águas purificadoras, águas que curam, águas de prosperidade, águas de alegria, águas de abundância, águas de paz, onde você vai e tem peixe, onde você vai e tem fruto, onde você vai tem remédio, onde esse rio passa tem vitória, tem conquista, tem abundância, sabe? Aí ele começa a profetizar sobre isso, que haveria um tempo em que Deus construiria o seu templo, e do seu templo sairia alegria para todo o povo, para sempre. Não seria mais um tempo de jugo, de tristeza e nem de miséria, mas um tempo de alegria, paz, abundância, para a glória de Deus. Sabe, meus irmãos, mas sabe qual que é a melhor notícia? E deve ser por isso que você ainda não deu o seu melhor glória a Deus, porque eu ainda não te contei a melhor notícia. Sabe qual que é a melhor notícia? É porque um dia Jesus chegou e disse assim, eu vos digo que derrubo e construo esse templo em 3 dias. Depois Jesus está na cruz do Calvário, aí ele morre, e a Bíblia fala que depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu Espírito. Naquele momento o véu se rasgou em 2 partes, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados, e saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Sabe qual que é a melhor notícia que eu tenho para te dar? É que esse templo não é o templo de Herodes que foi destruído, e não é o terceiro templo que um dia vai ser construído. Esse templo se chama Jesus de Nazaré, que morreu e ressuscitou, e liberou o Espírito Santo dele a nós, e por onde Jesus passa, a vida, e vida com abundância.
Essa vida está disponível para mim, essa vida está disponível para você. Talvez você fale assim: eu não nasci no melhor tempo, eu não nasci na melhor época, eu sou velho demais, eu sou novo demais, eu sou pobre demais, sei lá o que eu sou demais. Eu quero te dizer que isso é mentira. O melhor tempo é hoje, o melhor tempo é agora, porque o Espírito Santo flui hoje em nossas vidas. Meu irmão, você precisa entender uma vez por todas, que o melhor tempo não é amanhã, o melhor tempo não foi ontem, o melhor tempo é hoje, porque o Espírito Santo flui sobre nós. Sabe, talvez você fale assim: não, eu não tenho as coisas necessárias para vencer, eu não tenho as coisas necessárias para triunfar. Não, o meu tempo já passou. Sabe, tem gente que fala assim: não, eu acho que o meu tempo já passou. O que era para acontecer não aconteceu até certa idade, então não vai acontecer mais. Eu não fiquei milionário até os 30, então eu não vou ficar mais. Eu não casei até os 40, então eu não vou casar mais. Eu não fui feliz até os 50, então eu não vou ser mais feliz. Mas eu tenho para te dizer que se você falar assim: eu quero viver perto deste rio, do rio que flui as águas de Deus, então é tempo a todo tempo. Jesus transforma, não importa se seja no último minuto. Ele transforma, só basta você estar no rio de Deus, sabe? É por isso que eu tenho para te dizer de novo, mais uma vez: o melhor tempo é agora. Você tem tudo para vencer, você tem tudo para sair daqui hoje e começar a vencer, a triunfar, a transformar a sua vida de uma vez por todas. Você tem tudo, porque você tem Jesus. E eu vou te aconselhar: se você está aqui nessa noite e você ainda não tem Jesus, se você não disse sim, eu quero esse Jesus, eu te digo, meu irmão, saia daqui falando assim: eu quero esse Jesus na minha vida, porque aí você tem tudo para triunfar. Jesus já venceu a morte, Jesus já venceu o pecado, não tem nada, Satanás não pode te segurar, ele já venceu Satanás. Mas sabe quem pode te segurar? Você mesmo. Jesus quer que você vença. Deus quer te dar uma vida nova. Sabe, eu já acreditei em vida miserável como sendo uma vida de Deus. Não, vou me desapegar de tudo. Teve uma época que eu comecei a usar até o símbolo dos franciscanos. E os próximos passos era me desapegar de tudo e falar assim: não, eu vou viver aqui, porque eu não tenho nada. Mas um dia eu entendi que se eu não tiver nada, eu também não tenho nada para dar. E Jesus quer que eu seja abundante para dar às pessoas o que eu tenho. Quem não tem nada, também não tem nada para dar. As pessoas que falam assim: não, dinheiro não é importante. Sabe? As pessoas que falam assim: não, eu não quero muito dinheiro. Tem gente que fala, e isso é verdade, elas falam assim: não, eu estou bem assim, eu não preciso de muito para viver. Aí eu te pergunto, eu li isso hoje, isso me falou muito comigo, ao meu coração, porque é uma coisa que tem falado muito comigo nos últimos dias. Você que fala assim: não, eu só quero ter uma casinha de sapê, um porquinho para assar e ter lá a minha comidinha, sabe? Aí eu te pergunto, quando a Madre Teresa de Calcutá fazia... Travou. Aí eu vou dizer, como eu também ouvi uma palavra alguns dias atrás, é o meu hebraico fluente que está incomodando o meu português. Então, trava de vez em quando. Sabe? Você que diz assim: aí a Madre Teresa estava lá fazendo obra missionária. E ela precisava de dinheiro, porque quanto mais dinheiro ela tivesse, mais pessoas ela abençoava. E quantas vezes você mandou dinheiro para a obra missionária? Aí você fala assim: eu não mandei porque eu não tinha.
então quer dizer que você precisa de dinheiro se você quer abençoar pessoas. E eu acredito nessa vida abundante, eu acredito que Deus quer liberar bênçãos financeiras sobre nós. Eu acredito de verdade, meu irmão, eu acredito mesmo, sabe? Mas sabe o que para a nossa vida? A gente mesmo. E eu quero te dar hoje 3 atitudes que você pode estar tendo, que está parando a sua vida, que faz você continuar no fracasso, que faz você continuar insaciado, que faz você continuar falando assim, cara, mas eu acho que não é isso, eu queria mais, será que é só isso? Se falam mesmo que Deus tem tudo para mim, se falam mesmo que quando eu tenho Deus, então eu não tenho mais sede, eu não tenho mais fome, por que eu ainda continuo nessa vida? Por que as pessoas do meu lado prosperam? Por que as pessoas do meu lado são felizes? Sabe, se você se questiona isso, porque eu já me questionei muito tempo sobre isso. Eu falava assim, cara, as pessoas parecem tão felizes e eu não sou. E eu tenho Jesus. Aí um dia eu entendi que era eu que estava parando esse fluxo. Era eu que estava escolhendo não ser uma pessoa triunfante. Sabe, a primeira atitude que você pode ter, é a primeira e básica, e que tem muita gente assim. Sabe qual que é a atitude? Não ter conexão com esse rio. Tem gente, olha o rio, uau, que rio bonito, nossa, que lugar incrível, nossa, cara, isso daqui é muito de Deus. Aí você fala, então constrói a sua casinha do lado do rio, e faz um caninho para ligar a sua casa para ter água desse rio. Aí a pessoa fala, não, eu não quero, eu vou lá para outro lugar. Sabe, Jesus disse assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O rio de Deus só pode abençoar aquilo que está conectado com Ele, porque aquilo que está conectado nele tem o selo dele. Preste atenção. Sabe qual que é o nosso problema? A gente quer ser o dono da nossa vida, a gente quer ter o nosso selo. Sabe, você já viu, eu gosto muito, como eu vivi muito tempo, eu ficava vendo coisas de bandas, de músicos. Você já percebeu que tem muito músico que a banda começa a fazer sucesso, o que ele faz? Eu vou lançar a carreira solo, eu vou sair fora, eu vou lançar minha carreira solo, porque já está aqui. Só que preste atenção, quantos dos que lançam carreira solo dão certo? A minoria. Alguns dão muito certo, mas a maioria acaba que ninguém mais conhece. Sabe por quê? Porque ele achou que ele era a videira, mas ele era só um ramo. As pessoas contratavam ele porque contratavam a banda. As pessoas ouviam ele porque chamavam a banda. As pessoas procuravam ele porque procuravam a banda, não procuravam ele. Aí você lança a carreira solo e fica assim, não, agora eu vou bombar. E é agora que você começa a perder dinheiro, fica pobre, ninguém mais ouve falar em você e a banda está bombando ainda, continua, prossegue, arruma outro vocalista e você fica lá chupando o dedo falando assim, por que eu fui sair dessa banda? Tem muita gente que faz isso, cara. Tem muita gente, sabe? Aí eu tenho uma história para contar minha. Lá no trabalho, a minha mesa é a mesa que fica o telefone central do escritório. Então eu atendo o telefone umas 20, 30 vezes por dia. Todo mundo me conhece. Porque todo mundo que liga lá primeiro fala comigo. Alô, Gustavo, tudo bom? Oi, Gustavo, tudo bom? É fulano. Oi, Gustavo, eu já falei com gente importante, já falei com gente mais importante ainda, já falei com gente milionária, já falei com gente que é dona de metade de São Bernardo, todo mundo sabe meu nome, porque todo mundo que liga na minha empresa fala primeiro comigo, fala, alô, quem é? É o Gustavo. Aí sabe qual que é o meu problema? Se eu chegar assim e falar assim, não, agora eu chego lá amanhã no trabalho e falo assim, é o seguinte, eu estou saindo daqui porque eu sou muito importante, eu recebo de 20 a 30 ligações por dia, todo mundo me conhece, todo mundo fala comigo, eu sou o cara de São Bernardo, você vê, o prefeito, eu falei com o prefeito ontem. O problema
é que todo mundo liga e fala comigo, só que ninguém liga para falar comigo. Eu só sou o canal. Eles falam assim: ô Gustavo, tudo bom? Fulano está aí? Ô Gustavo, tudo bom? Ciclano está aí? Sabe? Nós precisamos aceitar o selo de Deus, nós precisamos aceitar o envio de Deus, nós precisamos aceitar que nós temos que ter um lugar, algo que nos dá um selo. Nós não somos independentes, nós não vivemos na independência, nós temos o selo do Espírito Santo, sabe por quê? Porque Moisés chegou a Faraó e falou assim: Ei, eu quero que você liberte o povo do Egito. Aí Faraó olhou e fez só uma pergunta: quem te enviou? Aí Moisés olhou e falou assim: o eu sou me enviou. Meu irmão, quando você tem o selo, você fala assim, a pessoa pergunta: quem foi que te enviou? E você fala assim: o eu sou me enviou. E se você não libertar, a gente vai sair mesmo assim. E se não for por bem, vai ser por mal e você vai morrer, porque o eu sou mandou. O eu sou, eu estou no poder do Espírito Santo, foi Deus que me enviou, eu tenho o selo de Deus, eu tenho o envio de Deus, eu tenho o envio, sabe? Meus irmãos, quando você aceita o envio de Deus, o selo de Deus, então por onde você passa, você está com o poder do Espírito Santo para fazer as coisas que Deus te mandou fazer. Você não tem mais sede, mais fome, porque você está sendo enviado pelo Espírito Santo. Mas quando você decide se auto-enviar, quando você decide: não, eu não quero o selo de Deus, eu não quero o uniforme de Deus, eu não quero ter lá na minha camiseta escrito de Deus, eu quero ser independente, eu quero escrever Gustavo. Aí as pessoas perguntam: quem te enviou? Eu falo: eu mesmo, Gustavo. Aí o pessoal olha para você e fala assim: então problema seu, se lasca aí, se ferra aí, porque eu não tenho medo de você, eu não tenho temor a você, e você não tem poder nenhum sobre mim. Mas quando você fala: foi Deus quem me enviou, sabe? Jesus, chega um momento que Jesus, ele olha para um homem paralítico e fala assim: ei, perdoados estão os teus pecados. Aí os fariseus, as pessoas olham para ele e dizem assim: quem este homem pensa que é para perdoar pecados? Só que eles não sabiam quem tinha enviado Jesus, eles não sabiam com que selo Jesus estava. Jesus estava com o selo do Pai, foi enviado pelo Pai. Então Jesus olha para eles e fala assim: vocês estão achando ruim que eu perdoe pecados? Mas o que é mais fácil, perdoar pecados ou dizer para esse homem: levanta e anda? Então, ei homem, levanta e anda no nome de Jesus, sabe? As pessoas estão com medo da marca da besta. Será que a marca da besta é um chip? É um cartão de crédito? Será que a marca da besta é o novo RG que vai lançar no Brasil, que é um cartão? Meu irmão, eu não tenho medo de nada disso. Sabe o que eu tenho medo? É de não ter a marca do Cordeiro sobre mim, o sangue de Jesus sobre mim, porque é Ele que me capacita, é Ele que me dá vida. Por isso, deixa eu te falar, não seja independente, seja totalmente dependente da videira, porque enquanto você estiver na videira, você tem vida e vida com abundância. Mas sabe qual que é a outra atitude? A gente até fala: uau, amei isso, amei essa água, me conectei na videira, estou ligado, me grudei. Sabe, igual árvore, você chega e abraça a árvore, me grudei na videira, totalmente. Só que aí começa um problema. A gente começa a achar que aquilo ali não é tão perfeito. Você sabe qual que é o nosso maior problema? É a gente querer melhorar aquilo que não dá para melhorar. Sabe, o bom pode ficar melhor, mas o perfeito, se você fizer qualquer coisa, ele estraga. Perfeitos não se melhoram, porque perfeito é um conceito absoluto. Deus é perfeito. Então tudo que você coloca em Deus,
Você tenta dar um upgrade em Deus, na vida de Deus, na vida que Ele falou para você ter. Então você dá um upgrade e você então estraga aquilo que era de Deus. Sabe, de uma fonte não pode jorrar duas águas. Mas perceba que de uma fonte não pode jorrar duas águas, mas em um rio pode ter mais de uma fonte. E sabe qual que é o nosso problema? A gente pega o rio de Deus e começa a colocar outras águas que não são as águas de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Perfeito. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor de quarta e de domingo viajar. Não, imperfeito. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Perfeito. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor e depois tomar uma cervejinha gelada, porque é aí que fica bom mesmo. Imperfeito. Sabe o que a gente faz? A gente estraga a água. Jesus disse assim: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Sabe o que a gente faz? A gente salga a água de Deus. A água era para a gente nunca mais ter sede, mas a gente coloca sal nela, porque a gente quer melhorar. A gente quer transformar ela em Coca-Cola, porque a gente não gosta muito de água, e a gente quer transformar em Coca-Cola. E sabe o que a gente faz? A gente mistura as fontes. Então a alegria que era para vir só de Deus, ela começa a vir também de outras coisas. A felicidade, a paz que excede todo entendimento que vem de Deus, a gente busca na nossa poupança. O dinheiro que deveria vir de Deus, a gente luta pelos nossos esforços e fala que não é de Deus. Então a gente mistura o que é de Deus com aquilo que não é de Deus. E a água fica podre, a água não serve mais para nada, a água fica fedida, sabe? Você já pegou a água que você olha assim e você vê amarelada? Isso é água que foi misturada. E sabe por que a gente continua infeliz? A gente continua com uma vida que a gente fala assim: cara, a gente tem tudo, tem a água de Deus, tem churrasco, tem não sei o que, e continua infeliz? Porque a água já está misturada, e água misturada não mata a sede de uma vez por todas. É só águas purificadoras, que fluem do Espírito de Deus. Só aquela água que sai do templo de Deus, do coração de Jesus, é a água que mata a nossa sede uma vez por todas. Eu não sei se você sabe, mas sabe, existe um padrão do nosso corpo, e o nosso corpo foi criado por quem? Por Deus. Existe um padrão no nosso corpo. Sabia que se você começar a tomar um hormônio que o seu corpo produz, e você tomar ele por muito tempo, de um jeito externo, eu começo aqui todo dia, tomar injeção de testosterona. Todo dia. Sabe o que o meu corpo entende? O meu corpo entende que eu não preciso mais de testosterona. Então ele fala assim: eu não preciso mais produzir isso, porque ele já tem uma fonte externa. Sabe, quem criou o nosso corpo, volta a dizer, foi Deus. Então isso quer dizer que Deus também usa este princípio na nossa vida. Se você começar a buscar alegria externa, então ele cerra a alegria dele. Ele fala assim: por que você quer a minha alegria? Você já está produzindo a sua. A gente quer produzir a nossa própria fonte, a gente quer produzir o nosso próprio rio, sabe? Aí ele fala assim: você quer paz? Você pede tanto paz, mas você diz que a paz você busca lá no colo de não sei quem. Você não busca em oração, você busca em dinheiro. Aí você fala assim: nossa, eu queria tanto sentir o amor. Então você fica se entregando a homens, a mulheres, e não se entrega ao amor de Deus. Aí ele fala assim: para que você está buscando a minha fonte? Eu não preciso mais te dar o que eu tenho, porque você já está buscando fora. E aí a gente começa a sentir sede, porque a gente acha que a água é de Deus, mas já não é mais de Deus. A nossa alegria é produzida, a nossa paz é produzida, a nossa prosperidade é produzida, tudo aquilo é produzido
e tudo que a gente tem que produzir todos os dias se torna cansativo. É por isso que você dorme falando assim, meu Deus, que dia cansativo, e acorda no outro dia falando assim, caramba, parece que eu nem dormi. Isso é gente que ainda não toma totalmente da água do rio de Deus. E aí, sabe, acontece a sua terceira atitude decorrente da primeira. Você não deixa o rio fluir. Sabe por quê? Porque quem tem sede quer tomar toda a água. Você já percebeu? Se você tiver com sede e você tem lá uma Coca-Cola, se você tem um refrigerante, você pega a lata de refrigerante inteira e toma, e ainda continua com sede. E se você precisar de mais outra lata e tiver mais outra lata, você toma outra inteira, porque quando o rio está salgado, você não mata a sua sede. E aí você então não deixa o rio fluir. Sabe, no capítulo 47 que nós lemos, do versículo 1 ao versículo 12, Deus fala 5 vezes a palavra fluir, 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 fluir. Deus trabalha com fluxo. Quando você interrompe o fluxo do rio, então você começa a ter problemas com o rio do Senhor. Deus não trabalha com mar, Deus não trabalha com poço, Deus não trabalha com represa, Deus trabalha com rio. Toda vez que Deus vai falar sobre a sua presença, Ele fala sobre rio. Jesus falou que Ele era o rio de águas vivas. Ele é o quê? O rio. Ele não é o oceano, Ele não é o mar, Ele não é a piscina, Ele é o rio, porque rio está em movimento. Nós estamos arraigados no rio, nós vemos o rio passar, nos alimentamos do rio, mas nós não podemos fazer barreiras no rio. E sabe o que a gente faz? A gente faz barreiras no rio. Aí em Jeremias 2, versículo 13 diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm água. Toda vez que você tenta pegar do rio do Senhor para fazer reservas, você faz reservas em cisternas rachadas. E quem que racha as suas cisternas? Deus. Sabe, por isso que prosperidade não é o quanto você tem no banco. Nunca foi e nunca vai ser. Sabe, é por isso que você não pode... Você já viu gente que ele pega, tem um rio passando, ele fala assim, não, eu vou pegar esse rio, vou desviar o curso dele e vou colocar agora água na minha casa. Tem muita gente que faz isso. Primeiro que isso é crime ambiental. Segundo, que isso prejudica as pessoas que dependem daquela água que iria passar, mas você reteve. Jesus, ele está um momento, chegam algumas pessoas para ele e dizem assim, Jesus, faça mais sinais, mostre que você é mesmo filho de Deus. E ele fala assim, não vai ter mais sinal, para vocês não tem mais sinal. Aí você pensa assim, caramba, Jesus falando que não vai ter mais sinal? Jesus, cheio de compaixão, cheio de amor, ele não quer dar mais sinais aos filhos. Sabe o que é? É que aqueles homens, eles queriam sinais para se alimentarem, para alimentarem o seu ego, para alimentarem, falarem assim, olha Deus, uau, olha o que Jesus faz, Ele faz fogo cair do céu, Ele faz pão cair, Ele faz mar se abrir, uau, Jesus, muito legal, parabéns Jesus faz mais, achando, sabe, deixa eu te falar, talvez seja muito pesado isso, mas achando que Jesus é um palhaço,
que é uma atração de circo, que você senta e fica vendo Jesus fazer as coisas. E no outro domingo você vai lá para ver Jesus fazer de novo. E no outro para ver Jesus fazer de novo. Aí chega um momento que ele fala: ei, chega, parou. Mas Jesus nunca se negou a fazer um milagre, um sinal e uma maravilha para aqueles que iriam falar dele. Ele até falava assim: ei, não fala de mim. E sabe o que os homens falavam? Eles chegavam e falavam assim: não, tem lá um homem, foi ele que me curou, foi Jesus que me curou, foi Jesus que me fez andar, foi Jesus que me curou da lepra, foi Jesus que expulsou o espírito imundo da minha vida. É um homem lá que está andando por Jerusalém, está andando pela Galileia, ele está fazendo coisas incríveis. Meu irmão, deixa eu te falar, se você quer o rio de Deus, a vitória de Deus, o fluxo de Deus, você precisa hoje abrir as suas comportas, você precisa hoje jogar fora os seus estoques, você precisa hoje jogar tudo no rio, porque o rio vai passando, e quanto mais água passa pelo rio, mais bênção tem sobre a sua vida também. Sabe, a gente fala assim: não, eu vou guardar aqui, porque, uau, essa água é demais, a presença de Deus é demais, o amor de Deus é demais, eu não quero perder. Não ajuntais tesouro na terra, porque a traça corrói, mas ajuntais tesouro no céu, onde nada é corroído lá, porque está com a bênção de Deus. Sabe, deixa eu te falar, Deus não fala com quem não fala dele. Talvez você esteja falando assim: Deus não fala comigo, eu oro, e Deus não fala comigo. Quantas vezes você falou essa semana dele para alguém? Por que você quer revelação, se você não quer passar revelação? Sabe por que os profetas eram chamados? Sabe por que Jonas sofreu um bocado? Porque Deus deu uma revelação a Jonas. E Jonas não queria pregar a revelação. Sabe por que a nossa cisterna racha? Porque Deus nos dá palavras e a gente não quer falar as palavras. Porque a gente só quer revelação, mas a gente não quer falar de Jesus para as pessoas. Aí Deus fala assim: por que eu tenho que te revelar alguma coisa? Por que eu tenho que falar com você sobre qualquer coisa, se você não vai usar isso para nada? Para que você quer mais maná? Para quê? Se você vai só juntar e esperar estragar. Sabe? Revelação sem comunicação não rola. E aí você olha assim e fala assim: nossa, Deus fala tanto com fulano. Fala, mas pode perceber que a primeira marca de um homem que Deus fala com ele é porque ele fala de Deus para as pessoas. Deus não vai te dar unção. Você tem pedido dons espirituais? Você tem pedido mais unção de Deus? Você tem pedido sabedoria para discernir as coisas do que são do Espírito, o que não é? Deixa eu te falar, você vai orar por alguém? Ou você só quer unção para ser o cara, para ser a mina, para ser a mulher de Deus? Para que unção, se você não vai usar o fluxo de Deus? Para que unção, se você não vai orar pelas pessoas e elas não vão ser curadas? Para que Deus vai te dar um dom de cura, se quando você vê um doente você não ora por ele? Agora, você quer o fluxo de Deus? Você quer unção para curar as pessoas? Comece a orar pelas pessoas. Comece hoje, ele não vai curar talvez, nem amanhã, nem depois de amanhã, mas uma hora a água vai chegar. Uma hora a água vai chegar, porque você abriu as comportas, a sua comporta está aberta, então uma hora vai chegar. Mas nós pedimos com as comportas fechadas. E o último, que talvez você fale assim: vai falar disso? Vou. Deus seca o dinheiro dele
para quem não vai usar para as coisas dele. Sabe? A gente pede tanto a Deus prosperidade, a gente fala, Deus, eu quero muito dinheiro, eu quero que o Senhor me abençoe, mas Ele diz assim, você vai usar para mim? Você vai usar para abençoar o meu reino? Você vai usar para ajudar os necessitados? Você vai dar oferta para os pobres, para a viúva? Você vai dar oferta? Você vai adorar ao meu nome com o meu dinheiro? Aí você diz, não, eu estava pensando em comprar um iate. E Deus fala assim, então o meu dinheiro não vai ter com iate. Você pode comprar um iate com o seu esforço, você pode comprar um iate trabalhando de noite, mas o meu dinheiro, que é transbordante, o meu dinheiro, que eu posso liberar bênçãos do céu sobre você agora, você não vai ter. Sabe? Quando eu aprendi isso, eu confesso que quando eu aprendi isso, a minha vida mudou. Mudou de verdade. Esses dias, eu saí de férias, e aí eu fiz o planejamento das minhas finanças. E eu falei, beleza, né, vou guardar esse dinheiro aqui e tal, porque mês que vem eu vou ter que gastar, não sei o que lá. Aí sabe o que Deus faz com você? Talvez você fale assim, não, Gustavo, você só não sabia disso porque você é burro. Mas para mim, foi bênção de Deus, porque não estava planejado. Sabe, eu me planejei totalmente financeiramente, falando assim, uau, vai ficar apertado esse mês. Aí veio 2 salários da empresa que eu não sabia que eu ia ter também, veio 2 salários. E então eu falei assim, uau, agora está transbordando, está sobrando. Mas aí tem o segredo. Sabe qual que é o segredo? Mês passado, eu ofertei nessa casa, dizimei nessa casa, ofertei em uma outra igreja que Deus me pediu para ofertar lá, e eu fiz uma transferência bancária para lá. Ofertei e não paguei conta de casa, perceba, não paguei conta de casa. Eu ofertei, honrando a vida do meu pai, ofertei honrando a vida da minha mãe. Passou um homem ali na rua pedindo dinheiro para comprar um gás de cozinha, ele me pediu R$80, eu tirei R$80 da minha carteira e dei para ele, e ele foi, comprou o gás de cozinha dele. Aí depois chegou uma pessoa e falou assim, nossa, eu queria dinheiro para o ônibus, e Deus falou assim para mim, Gustavo, eu não quero que você pague o ônibus dele, eu quero que você pague um Uber para ele. E eu peguei o dinheiro então, o ônibus é 4 e pouco, né? Eu dei R$20 para ele e falei assim, olha, eu acho que com esse dinheiro onde você falou, dá para ir de Uber. E ele, talvez um homem, sabe, moribundo, fedido, que nunca deve ter andado num Uber na vida. Ele pegou um Uber porque, falou assim, não, vai pegar um Uber. E aí sabe o que Deus faz? Ele começa a te abençoar. Sabe por quê? Porque existe fluxo. Porque as minhas portas estão abertas. Então Deus começa a te dar paz, porque você prega sobre paz para as pessoas. Aí Deus te dá alegria, porque você faz a vida das pessoas mais alegre. Aí Ele te dá bênçãos, que talvez Ele te dá unção. Ele te dá unção, sabe por quê? Porque você tem orado pelas pessoas na madrugada, dizendo, Deus, salva essas pessoas, cura essas pessoas. Então Ele fala assim, ei, pode impor a mão agora, porque quando você impor, ela vai ser curada. Sabe, mas sabe o que é isso? Fluxo. Nós somos chamados para o fluxo. Nós fomos chamados para nos conectar ao Senhor e depender dEle toda a nossa fonte de vida, porque Ele é a fonte da nossa vida. Nós fomos chamados a ser santos, puros, separados. A minha fonte vem do Senhor. A minha alegria vem do Senhor, a minha paz vem do Senhor.
O meu dinheiro, o meu sustento vem do Senhor. Eu não preciso produzir nada com as minhas forças, porque tudo vem do Senhor. E eu me conectei ao rio do Senhor. E essas águas passam sobre mim. E eu tenho tudo que Deus me prometeu. Sabe, o versículo 12 que nós lemos diz que todos os dias as árvores dariam os seus frutos. Sabe o que é isso? É uma vida triunfante. É uma vida abundante. Eu não preciso guardar, porque eu sei que amanhã vai ter. Eu não preciso esconder, porque eu sei que amanhã vai ter. Eu não preciso ter medo de perder, porque eu sei que amanhã vai ter de novo. Isso é prosperidade. Gustavo, quanto de dinheiro passou na sua conta? Passou bastante. Eu tive esses depósitos, eu tive ofertas que ofertaram na minha vida, na minha conta passou bastante dinheiro. Quanto tem na sua conta? Pouco dinheiro. Por que, Gustavo? Porque passou. Eu sou o canal, eu sou o rio, eu sou o fluxo. E aí Deus pode te dar mais, te dar mais, te dar mais. Sabe, eu acredito em uma geração que vai ter tempestades de bênçãos de Deus, porque o nosso rio está aberto. Fique de pé.